Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar agora uma sequência de 2 aulas, a lição de número 7 e a de número 8, para tratarmos a respeito de um dos temas mais envolventes e belos do estudo escatológico, o milênio. Quando falamos a respeito do milênio, nós estamos diante de um dos capítulos mais sublimes da escatologia bíblica. É claro que o nosso coração palpita bem mais do que sobre o milênio com relação ao estado eterno da igreja, que é a consumação de todas as coisas. Mas até que chegamos a isto, não há dúvidas de que o milênio é a manifestação da maior beleza e da mais ampla misericórdia de Deus sobre os seres humanos, muito especialmente porque é um período que se mostra, se dá e acontece logo após ao pior momento de toda a história da humanidade, que é a grande tribulação. Só mesmo a misericórdia de Deus é que poderia, após um período de juízo tão terrível como é a grande tribulação, para os gentios que não creem e para o povo de Israel que precisaria passar a crer, ministrar a toda a humanidade, administrar a todo homem que sobreviver ao período da grande tribulação, um momento tão ímpar, tão singular como o reino do nosso Senhor Jesus Cristo e a plenitude do Espírito sobre a face da terra. Na lição de número 7, nós vamos estudar as características gerais do milênio. Falaremos, por exemplo, que o milênio é um momento de muita prosperidade, mas ele tem alguns propósitos específicos que não podem ser desprezados. Veremos quais são seus aspectos principais e trataremos do milênio com relação a Israel. Na lição de número 8, veremos o milênio com relação a outros entes, a outros personagens escatológicos, inclusive os próprios anjos do Senhor, além da igreja e além das nações. Mas o propósito do milênio? O milênio será um reinado maravilhoso de Cristo na terra por 1000 anos. E é uma época aguardada por todo o povo de Deus. O milênio é a restauração da ordem sobre a terra. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que nós estamos estudando escatologia e ela faz parte do plano divino através dos séculos. Esse plano divino tem origem com a criação do próprio homem, com a morte de Cristo, Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, então Deus não foi surpreendido pelo pecado, a queda, cada uma das dispensações, que é uma forma bastante característica de nós, os pentecostais, entendermos como é que a história se curva ante a vontade de Deus, passando pelo nascimento de Cristo, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição, a dispensação da igreja, que é esse período que estamos passando, o advento do anticristo após o arrebatamento, a batalha do Armagedon, lá no Vale do Megido, e agora o milênio. Então a escatologia é parte dos planos divinos. E nós, quando a estudamos, devemos sempre observar quais são as suas correlações com o todo da Bíblia. Caso contrário, nós vamos cair na esparrela de imaginar que há uma teologia escatológica e ela não se conecta ao todo das Sagradas Escrituras, como se houvesse um cânon dentro do cânon. E não é assim, uma Bíblia dentro da Bíblia. Tudo na Palavra de Deus está interconectado, está relacionado. E também os aspectos escatológicos estão, porque nele nós vemos a consumação de diversas profecias, desde as mais antigas profecias da Bíblia constantes no Gênesis, às profecias mais recentes, do ponto de vista da sua anunciação e que tem cumprimento agora bem pertinho de nós.
Então, o milênio é a restauração de estados perfeitos anteriores à queda. Nós veremos ao longo dessas duas próximas lições como é que tudo aquilo que o pecado estragou, aniquilou, prejudicou, tornou-se de forma tão perfeita outra vez sob o reinado de Cristo e da Igreja junto com ele. A época do milênio. Nós já sabemos, o milênio segue a grande tribulação. Nós temos, irmãos, que encarar os fatos escatológicos, os desdobramentos bíblicos, sempre da maneira como olhamos uma linha do tempo. Então, nós estamos vivendo agora aquele interregno que se coloca entre a 69ª semana do profeta Daniel. Essa 69ª semana encerra-se com a assunção de Cristo ao céu, Atos capítulo 1, e essa 69ª semana, encerrada ali, dá início à dispensação presente, que é essa época da igreja. Depois disso virá o arrebatamento, e após o arrebatamento, o início da 70ª, famosíssima 70ª semana de Daniel. Encerrada a 70ª semana, com a batalha lá no Vale do Megido, quando o Senhor Jesus Cristo desce dos céus, fende o Monte das Oliveiras em duas partes, e naquele lugar cria-se um vale. A partir dali, acontece o julgamento das nações, nós vimos isso na aula anterior. Esse julgamento das nações é algo que em todos os detalhes não é exposto biblicamente, e se a Bíblia fica quietinha quanto aos detalhes, você também não deve buscar especular. Mas Deus fará julgamento das nações, não dos indivíduos, das nações. Haverá entes políticos que desaparecerão quando da entrada do milênio, porque eles haverão sido aniquilados, as nações, embora os indivíduos étnicos persistam, permaneçam. E então o encerramento do julgamento das nações coloca a humanidade dentro do período do milênio. O milênio não é antes da grande tribulação, menos ainda antes do arrebatamento. E os propósitos do milênio são, primeiro, fazer convergir em Cristo todas as coisas, estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando a rebelião contra Deus, e fazer com que Israel ocupe a terra que lhe pertence, fazendo com que ele seja cabeça das nações, e cumprir todas as profecias, cabalmente todas elas, a respeito do reino do Messias. Se fôssemos ilustrar o milênio, nós iríamos descrevê-lo como sendo um período de exaltação e não de humilhação. Uma coisa que eu achei muito espirituosa e muito pertinente da parte do pastor Antônio Gilberto, que é o autor desse livro, é a seguinte: ele diz assim: algumas pessoas duvidam que Cristo virá à terra para reinar sobre ela. E ele diz: vir à terra para ser humilhado é que não vai ser. E de fato o Senhor Jesus... irmão, você riu aí, né? Você riu, né? Você riu, você me distraiu. Você não pode rir. Brincadeira, mas eu dei risada porque eu fiquei imaginando ele falando, né? Tadinho dele. Mas vamos lá. Então, vir à terra para ser humilhado é que não vai ser, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, de fato, vem à terra e reinará sobre ela. Houve um momento em que Cristo esteve entre nós e ele humilhou-se. Foi quando ele se fez carne, habitou entre nós, mas naquele momento ele sofreu todo tipo de humilhação, porque o seu ministério não foi aceitado plenamente entre os judeus. Era necessário que ele passasse pela morte e morte de cruz para poder salvar a nós, os pecadores. Foi o sangue dele que nos salvou. Foi o sofrimento dele que nos libertou, foram as doenças e os pecados lançados sobre ele que nos curaram e nos deram expectativa de vida eterna. Então Cristo não volta à terra para ser humilhado de novo, isso aí ele já foi. Agora ele volta para reinar sobre as nações. Então o milênio será um período que pode ser ilustrado e representado como sendo um momento de
plenitude do Espírito, da justiça, da ética, da correção. O milênio ocorrerá na Terra. Não apenas é importante saber quando, mas onde. Então, o milênio ocorrerá na Terra. Meus irmãos, neste momento da escatologia, eu penso que haja algumas dificuldades muito severas àqueles que não creem na Bíblia literalmente. Nós cremos literalmente nas Escrituras, ou cremos nas Escrituras e interpretamos-las de forma literal. Então, se a palavra de Deus diz, por exemplo, que haverá um rapto, um saque da igreja que está na terra para ir morar no céu, e é o arrebatamento. É assim mesmo que eu creio. Se esta mesma palavra diz que o Senhor Jesus Cristo viria para reinar sobre a terra com poder durante 1000 anos, é exatamente no que nós cremos. Por que é que eu vou relativizar esse reinado? Por que nós vamos desqualificar essa revelação, essa profecia, dizendo que não será um reino presencial de Cristo e que 1000 anos é apenas um número cabalístico, não é um número cronológico de fato, se a Bíblia está sendo interpretada desde sempre, literalmente. Então, sim, Jesus Cristo desce com a igreja, literalmente, ele reinará e estará sobre o território que corresponde a Jerusalém. Acima do território físico de Jerusalém estará a Jerusalém celestial. Nós, os que estivermos com Cristo nessa época, a igreja que foi arrebatada, glorificada, que foi recebida nas bodas do Cordeiro e galardoada no tribunal de Cristo, nós, com nossos corpos glorificados, como os anjos podem fazer, também nós poderemos ir e vir deste espaço celestial para o território físico e geográfico de Israel e de todo o mundo. Reinaremos com Cristo, não estaremos limitados a nada. É o que a Bíblia ensina e você deve fazer a leitura de todas as referências bíblicas constantes no seu livro. Não adianta esperar que o entendimento entre na sua cabeça sem ler a Bíblia. Não. Há uma característica que é chamada de conhecimento indutivo, mas ela só estará presente lá no milênio, em que as pessoas vão conhecer de Deus e conhecer de Cristo de maneira indutiva, sem precisar fazer estudos como esse que você está fazendo agora. Mas como não é o milênio ainda, então você tem que estudar. E você precisa ler todas as referências bíblicas que estão aqui. E os livros da Etade são fartos de referências bíblicas, então leia as referências. Mas nós estaremos transitando entre a Jerusalém Celestial, o território geográfico da presente cidade de Jerusalém, que vai ser ampliado. E por que sabemos disso? Porque Israel terá o seu território expandido até os limites da profecia bíblica. E hoje, atualmente hoje, o território de Israel é um território bastante limitado. Israel hoje está, se você olhar o mapa de frente, né? Israel tem à sua esquerda o Mediterrâneo e a sua terra acaba no Jordão. Para o lado de cá, nós temos a Jordânia. Já não é mais território político de Israel hoje. Abaixo nós temos o deserto do Neguev fazendo a sua divisa com o deserto do Sinai. Acima, lá nas colinas de Hermon, onde nasce o Rio Jordão, já começa o território também da Jordânia e da Síria. Então Israel está muito limitado, mas profeticamente o território de Israel passa o Jordão e avança ao nordeste. Então, o território de Israel será ampliado, assim como será ampliado o próprio território de Jerusalém. Os irmãos sabem que Jerusalém hoje, por insistência do projeto globalista, esquerdista, do anticristo que impera na ONU, é considerado pelas Nações Unidas um território internacional. Interessante é que quando acontece algum problema lá, as nações não são cobradas, só Israel é que é cobrado. Bom, se Israel é responsável se alguma coisa der errado, então que Israel seja dono daquilo, porque já é, profeticamente já é. Não importa o que o comissariado da ONU diga, não importa o que digam as nações esquerdistas,
Aquilo ali é de Israel, Deus já deu e acabou. Então aquele território será ampliado. E acima do território geográfico de Jerusalém estará a própria cidade da Jerusalém celestial. Como será essa forma de governo? Porque Cristo vai reinar sobre todas as nações. Então, veja o seguinte, tudo aquilo que os políticos prometem hoje e não têm condição de cumprir, é o que Jesus vai fazer. Então, por exemplo, quando os governos socialistas, comunistas, esquerdistas veem a televisão, simpáticos, sorridentes como eles são tão bonitinhos, né? Aí eles dizem, haverá justiça social para todos, nós vamos promover a igualdade, não haverá pobreza, não haverá miséria, não haverá mais nenhum tipo de proibição, de restrição, tudo será permitido a todos, porque todos terão acesso a tudo. Meus irmãos, isso aí só Jesus é que pode fazer. Até existem alguns sistemas de governo humano que podem caminhar mais consistentemente em direção a isso. Um deles é o capitalismo, depois se você não concorda, leia um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, e é uma leitura muito importante, mas que está sendo retirada das prateleiras escolares e universitárias por causa do esquerdismo, que é ateu, mas você ainda consegue comprar, vai lá, antes que o Brasil se torne uma ditadura comunista, esses livros sejam queimados. Então leia esse livro e procure também observar como é que se portam as principais monarquias no mundo. E você vai ver que os períodos de maior prosperidade, as nações de maior prosperidade, de prosperidade mais duradoura, são monárquicas cristãs. Então, nós temos aí algumas formas de governo que têm condição de caminhar na direção dessa igualdade, dessa situação equânime, porém, justiça seja feita, nunca, jamais, em tempo algum, qualquer progresso político humano vai ser comparável àquilo que haverá no milênio. Jamais, jamais. Mas se isso é verdade, né, para essas formas de governo mais acertadas, que se dirá daquelas mais equivocadas como comunismo e socialismo? Bom, então como é que Cristo vai reinar? Cristo fará acontecer todas as coisas que todo mundo hoje gostaria que acontecesse. O reino do Senhor será um reino eterno, imortal, indivisível. Assim é como o nosso Cristo vai reinar. E esse reino aproximará o homem de Deus. Mas vamos observar uma coisa interessante. A palavra de Deus nos diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Olha, irmãos, na minha casa, eu tenho 2 filhos e 2 crianças espoletas, bagunceiras, e eu uso cinta para dar umas correções lá quando for necessário, ou um chinelo de sola bem grossa. Quando precisa, eu pego uma varetinha lá que é para dar uma amedrontada no pessoal. Então, os irmãos observam que com criança levada a gente usa uma vareta. Se Jesus vai usar vara de ferro, então é porque haverá neste momento, sim, muitas pessoas que não concordarão com o reino de Cristo. Não vamos imaginar que nesse momento, não obstante venha a ser o período chamado de a plenitude dos tempos, todos os indivíduos do milênio serão crentes e piedosos. Não, não serão. Nós já vamos ver na Bíblia a prova disso. Piedosa e crente será a característica deste reino, mas não de todos aqueles que são súditos desse reino. Porque os irmãos sabem que ao final do milênio, o diabo será solto, vai tentar as nações contra Cristo e elas não vão se voltar contra o Senhor Jesus, mesmo depois de 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de paz, 1000 anos de justiça, 1000 anos de equidade, 1000 anos de santidade, ainda assim haverá quem se volte contra Jesus, porque o homem é mau. O que é que o desoneste no seu coração? Não há Deus. Deus não faz bem e nem mal. Então, por mais que o Senhor Jesus esteja reinando, visível, e haja uma interação entre as condições e regiões celestiais e as humanas, ainda assim vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai dizer, não gosto disso aí não.
Não, preferi outra coisa. O ser humano é assim. Teologicamente, no aspecto soteriológico, isso se chama depravação total. O que quer dizer depravação total? Ao contrário do que os calvinistas ensinam, eles dizem que depravação total é que o homem é irrecuperavelmente mau. Não é isso que significa, senão a gente anula o poder do sangue de Cristo. Por isso que nós não somos calvinistas. A depravação total significa que o ser humano é tão mau quanto ele puder ser. E qual é a maldade possível durante o milênio? É olhar para todas as coisas boas que Cristo está fazendo e dizer, não gosto disso não, prefiro o diabo. E é o que vai acontecer. Por isso Jesus regerá as nações com vara de ferro. A plenitude do Espírito do milênio será a condição de missões totais. Israel será o grande agente missionário. A palavra de Deus nos ensina que as pessoas agarrarão nas roupas dos judeus e dirão, ensina-nos a lei. E os judeus estarão dando testemunho de Jesus a todas as gentes em toda a terra. E isso é a característica missionária do milênio. Só há empenho e trabalho missionário quando há a ação do Espírito Santo. Há uma relação direta entre o derramamento do Espírito e a evangelização. Quem não evangeliza ou não vê necessidade de evangelizar não tem o Espírito, porque quem tem não cala a boca diante do pecador, está sempre falando do Senhor Jesus Cristo. Então, a plenitude dos tempos significa não que todas as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, mas que a ação missionária no milênio será livre e desimpedida e será exercida com muita empolgação por Israel. Aliás, não é só empolgação, não, é poder. A palavra correta é essa. Então o Senhor Jesus Cristo reinará sobre estes povos com vara de ferro. Significa que ele vai regê-los, vai reinar, vai dominá-los. E o Senhor Jesus Cristo, apesar de toda a justiça com que reinará, verá que nem sempre ele será adorado pelas pessoas. No entanto, o mundo não se vai deteriorar para o estado em que hoje nós observamos por uma razão muito simples. O próprio Jesus, a sua presença física, impede isso. E o diabo está preso. Então a sua ação é inexistente. Durante esse período, o templo, lá em Israel, será reconstruído, é chamado templo milenial. Esse templo estará pronto, operacional, funcionando, inclusive com a realização de sacrifícios. Mas aqui cabe um alerta, porque a pergunta é óbvia. Ora, se Israel reconhece a Cristo como sendo o Messias, e Cristo estará reinando sobre o povo, inclusive fisicamente sobre Israel, por que haverá sacrifícios? Esses sacrifícios não têm função cultica redentiva, isto é, não são sacrifícios para o perdão, são sacrifícios de função memorial. Assim como realizamos a Santa Ceia para fazer memória do Senhor, alguns sacrifícios serão realizados para fazer também memória. Israel irá praticar a Páscoa sabendo que Cristo já a consumou em si. Então essas são as principais características que nós podemos identificar no milênio, de acordo com a nossa lição de número 7. Agora vamos observar um quadro que está ao final da lição de número 7 e que apresenta as dispensações. Ora, o que são as dispensações? Como eu estava lhes explicando, é a maneira como nós identificamos cronologicamente na história humana, a inclinação da história à vontade de Deus. Então são 7 as dispensações. E quando nós fazemos uso das dispensações para entender os tempos, entender os fatos, então nós nos colocamos diante de uma verdade inegável, incontestável. O mundo está caminhando, a história do mundo está caminhando para uma consumação. E nós não podemos desprezar isso. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Ela teve início com a criação e terminou com a expulsão do jardim do Éden.
é possivelmente a menor de todas as dispensações do ponto de vista cronológico. Não há como precisar o tempo que transcorreu-se entre a criação e a queda do homem. Alguns cronologistas bíblicos supõem que ali no Jardim do Éden, Adão e Eva não permaneceram por mais que 4 anos. Me parece um cálculo bastante razoável. Alguns outros dizem que não teria sido um período superior a 2 anos. Também não me é alguma coisa implausível, não é? Inverossímil. Então, seria um bom palpite, e irmãos, eu estou usando a palavra palpite porque é o que é mesmo, supor que entre a criação e a queda, que é a dispensação da inocência, não se passaram mais do que 4 anos e talvez não menos do que 2. Mas, como eu disse, é um mero palpite, não vá fazer teologia em cima disso porque não há necessidade. A importância da dispensação da inocência não é cronológica, é lógica. Ela configura aquilo que a humanidade pôde viver e só vai viver de novo lá no milênio, que são condições de perfeita harmonia com Deus pela ausência do pecado. Ainda que lá no milênio vá haver pessoas que se voltem contra Deus, nós não iremos verificar a ação do mal nas medidas como verificamos hoje. Após isso, inaugura-se a dispensação da consciência. Ora, e por que da consciência? É muito fácil. Irmãos, teologia é uma coisa muito fácil. Qual era o nome da árvore que Adão e Eva comeram, mas não poderiam ter comido? Ela se chamava a árvore, ou no caso específico da frutinha, né, o fruto, do conhecimento, isto é, da ciência, da consciência do bem e do mal. Comendo, eles se tornaram cônscios de sua condição pecadora. O que é que Adão responde para Deus quando o Senhor, na viração do dia, vai ao jardim? Deus diz: Adão, onde estás? E Adão diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz e escondi-me, porque estava nu. Adão, quem te disse que estavas nu? Por acaso comeste do fruto que eu te proibi de comer? Então, neste momento, já se está vivendo um período da consciência. Após a queda, Adão e Eva adquiriram e também transmitiram à sua descendência conhecimento do bem e do mal. Toda a terra corrompeu-se e Deus infligiu juízo, que foi o dilúvio. Então, aqui está, inclusive, para nós uma explicação bem interessante do porquê todos nascemos no pecado. Nós não nascemos no pecado porque o pecado é transmitido geneticamente, como se fosse aí uma cadeia de DNA defeituosa que você recebeu do seu pai e da sua mãe, e assim como alguém pode nascer com alguma doença congênita, nasce com um pecado congênito genético. Não. O que nós nascemos, aquilo com o que nascemos, é consciência do pecado. Nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Irmãos, é uma discussão necessária, então preste atenção. Não é que Adão e Eva não sabiam o que era errado. É lógico que eles sabiam. Tanto sabiam que quando a serpente perguntou: ô Eva, não foi dessa árvore aí que Deus falou para vocês não comerem? E Eva sabia o que foi que Deus tinha dito. Então, Adão e Eva sabiam aquilo que podiam e o que não podiam. Contudo, o seu conhecimento, a sua consciência, especialmente do que era pecado, era uma consciência espiritual, não experiencial. Eles não houveram provado do pecado, mas a sua desobediência colocou-os em estado de conhecimento empírico do pecado. Esse empirismo é o que lança todos os seres humanos hoje no pecado. Aí sim, essa fase de consciência, ou essa dispensação de consciência, é essa que corrompe todos os seres humanos. Depois do dilúvio, vem a dispensação do governo humano. Não que as consequências da dispensação da consciência se hajam acabado, não. Mas é que do ponto de vista factual, nós temos o início de uma característica chamada governo humano.
a partir do fim do dilúvio. Nessa dispensação, Deus faz uma aliança com Noé e o resultado foi que a ambição do homem, querer tornar-se independente de Deus, terminou com o seguinte juízo: a confusão das línguas em Babel. Naquele momento, o homem quis ser como Deus. O que foi que Nimrod, que era um grande homem, um grande caçador da sua época, disse? Ele chamou os seus pares, né, os seus contemporâneos e disse: eia! Na Bíblia o pessoal tinha mania de falar eia, né? Eia! Façamos uma torre que vá até os céus, para que ninguém nos possa deter. Aí Deus diz o quê? Desçamos para ver o que o homem está fazendo. Aí você percebe até um certo senso de humor, algum sarcasmo em Deus. Procure ler a Bíblia com atenção e você vai ver que Deus nessa hora está desfazendo do homem, né? O homem diz: façamos uma que vá até o céu. E Deus está dizendo: vamos ter que descer para ver, porque não tão pequenininho, insignificante. Porque é o que o homem é diante de Deus. O homem pensa das suas ações: oh, que grande eloquência. Deus lá do alto olha: eu vou ter que descer para ver de perto, porque eu não estou conseguindo entender o que vocês estão fazendo. E aí Deus confunde as línguas em Babel. Inicia outro momento dispensacionalista, que é a dispensação patriarcal. A dispersão a partir da Torre de Babel fez com que Deus chamasse Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus. Não vá se esquecer que Babel corresponde ao território atual do Iraque. E foi também desse mesmo território que Deus chamou Abraão para sair da Caldeia e ir habitar numa terra que ele iria mostrar para Abraão ainda. E ali inicia-se a dispensação patriarcal, especialmente no contexto da fundação, do chamamento do povo escolhido de Israel. Deus escolheu Abraão, fez uma aliança com ele e essa aliança estendeu-se até Moisés. Porque durante esse período de Abraão até Moisés, nós vemos o povo de Deus agindo sob a liderança de seus pais. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Azer, Naftali, Isacar, Gade, Zebulon. As duas tribos que juntas fazem a tribo de José, que são Manassés e Efraim, e a tribo de Benjamim. Todos eles foram pais de tribos em Israel, ou das tribos de Israel, e isso foi a dispensação patriarcal. Eles sempre estavam fazendo sacrifícios e rememorando quem? O Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Na saída do Egito, inicia-se a dispensação da lei. Através de Moisés, Deus propôs a Israel o conserto da lei, mas a história deste povo, tanto no deserto como em Canaã, é um longo relato flagrante de desobediência obstinada contra Deus. Deus então dá ao povo a lei, para que pela lei o povo soubesse o que era o pecado. Aí quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sei o que é pecado, porém sei-o através da lei. Se não fosse a lei, não saberia o que é pecado. Aí vem esses pregadores, apóstolos da graça, né, das igrejas inclusivas: ora, a lei é má, vamos viver fora da lei. Irmão, quem vive fora da lei é marginal, é bandido. Quando Paulo diz que a lei aponta o pecado, ele não está dizendo que a lei é ruim, ele está dizendo que a lei é insuficiente, não desnecessária. Porque a palavra de Deus diz dela própria: ó Senhor, a tua lei é perfeita. Ó, quanto amo a tua lei. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Deus disse a Josué: não afasta ou não aparta de ti esta lei, para que eu seja com você assim como eu fui com Moisés. Então não tem defeito na lei, o defeito está no homem. A lei é que é insuficiente para perdoar pecados, porque a lei não foi dada para perdoar pecados, ela foi dada para indicar pecados. Quem perdoa pecados? Quem perdoa pecado é a graça. Então, a dispensação da graça inicia-se com a morte vicária e a ressurreição de Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, quando você lê: porque o fim, ou melhor, diz assim: ora, o fim da lei é Cristo. Não vá pensar que Jesus, conforme dizem algumas versões desviadas aí, de uns traidultores,
que Cristo veio dar fim à lei. Não, Cristo não veio dar fim à lei. Quando diz que Cristo é o fim da lei, Cristo é o telos, isto é o alvo da lei. A lei aponta para Cristo. Cristo não veio dar fim à lei. Agora veja que Deus deu a sua lei e a lei acaba quando Cristo morre e ressuscita. Não, então a lei não é perfeita e nem é eterna. Porque a palavra do Senhor sobreviverá, ela permanecerá para além de depois dos céus e da terra. Então, Cristo não veio dar fim à lei, Cristo é o alvo da lei, ele é o alvo, o objetivo da lei. A morte vicária do Senhor introduz a dispensação da graça, mas não é a graça que atua no mundo desde o princípio, é a graça concedida pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça. E nós estamos nesse momento, que também corresponde ao período da igreja. E isso se estende para até o milênio. E se nós temos no milênio uma ação evangelística de Israel, é porque no milênio, que é a última dispensação, a própria graça está atuando. De alguma forma, ela atua para a salvação e também para testemunho contra aqueles que se recusarem a receber e a confessar Jesus como sendo o Filho de Deus. Na lição de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto sobre o milênio e nós vamos ver a igreja no milênio, a terra no milênio e também como é que a justiça prevalecem no milênio. Até lá então, se o Senhor Jesus assim nos permitir.